E vamos continuar a nossa aula sobre estar no agora. Estar no agora, ou seja, a presença total, é uma abertura amorosa para a realidade. Isso aqui é o que eu tenho. E por que a abertura amorosa para a realidade? Porque o amor é sair de si, é entregar-se. E você vai fazer isso pela realidade. Mas você só consegue fazer isso se você não estiver presa ao passado e nem ao futuro. Você vai estar por completa no agora. E você precisa decidir amar a sua realidade. Gi, mas o que é decidir? A palavra decisão, ela vem da junção de, que corresponde a fora, e cisão, que corresponde a corte. Ou seja, você vai ter que fazer cortes. Eu vou dar meu exemplo aqui para te ajudar a entender. Quando eu estava no último ano da faculdade de fisioterapia, eu tinha uma série de opções de como eu poderia trilhar a minha carreira como fisioterapeuta. Ainda mais sendo da primeira turma da Universidade Federal do Amazonas. Eu poderia ir para o lado de tentar um concurso, ou trabalhar num hospital, fazer sociedade com uma amiga da faculdade e abrir uma clínica, fazer mestrado. E aí eu pensei, mas eu quero ter filhos. E aí eu me vi na hierarquia de valor. Os meus valores, eles não eram iguais aos das minhas amigas de faculdade. E os valores de todas as pessoas, eles não são iguais. Tem valores que são mais importantes do que outros. E não vai dar para fazer tudo. Então, eu e o meu esposo, nós decidimos parar de prevenir filhos e deixar Deus nos mostrar o que Ele queria para mim. Exercer a minha profissão de ser mãe primeiro e depois o de ser fisioterapeuta, ou primeiro ser fisioterapeuta e depois ser mãe. E não demorou muito, Deus nos mandou o nosso primeiro filho. E na minha formatura, eu já estava grávida de 6 para 7 meses. E ficou muito claro para mim que eu não poderia ter tudo. Um início de carreira e ser mãe de primeira viagem, encarar a maternidade. E, gente, não dá pra gente ter todas as coisas ao mesmo tempo. Até no nosso mundo existe, a licença maternidade. É claro que fica claro para qualquer patrão, para qualquer empresa, fica claro para o sistema de trabalho que não dá para você ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então tem a licença maternidade e ainda você pode estender a sua licença maternidade. E aí, o que eu percebi? Que eu ia me dedicar à maternidade. E entre iniciar a carreira, porque todo mundo sabe que o início de carreira, ainda mais na fisioterapia, no primeiro momento você é autônomo, Isso ia exigir muito tempo, muita dedicação, muito esforço. E como é que eu ia conciliar isso com a maternidade? Então, eu cortei a carreira
nesse momento. E isso falou muito sobre os meus valores para as minhas amigas ali da faculdade. E eu te pergunto, o que é que vai revelar os seus valores mais elevados? O que vai revelar o que você quer? O seu querer, ele vai estar revelado na sua abertura amorosa para a realidade. E quando eu descobri a gravidez, foi uma alegria imensa. Foi de madrugada, o meu esposo já vinha desconfiando que eu estava grávida, e porque eu estava levantando inúmeras vezes, né, para fazer xixi à noite. Então, ele comprou um teste de farmácia, um teste de gravidez de farmácia, e ele deixou em cima da tampa do vaso sanitário. E quando eu levantei pela primeira vez no início da madrugada para ir ao banheiro, eu me deparei com o teste de gravidez e eu ri e falei, esse pague. Mas para provar para ele que eu não estava grávida, eu fiz o teste. E ele deitado, quietinho, ouviu eu abrir a embalagem, fazer o xixi no copinho. E quando ele só ouviu o meu silêncio dentro do banheiro, ele perguntou do quarto, e aí? E eu respondi, eu tô grávida. Você estava certo. E naquele momento, uma felicidade imensa tomou conta de nós. Nós choramos, ficamos bobos, rindo à toa. Era um misto de emoções boas e medo. E amanhecemos o dia olhando um para a cara do outro, rindo, chorando, orando, agradecendo a Deus. E desde aquele momento, quando eu olho para a maternidade, eu passei a me dedicar a buscar, a estudar no meu manual de vida, que é a Bíblia, o que Deus diz sobre mães, sobre criação de filhos. E quando eu me vi estudando sobre esse assunto, aprendendo sobre esse assunto, eu vi que de uma maneira muito inconsciente, eu simplesmente me deixava envolver de tal maneira que eu perdi a noção do tempo. Eu não sei nem explicar como isso acontecia, eu ia simplesmente me permitindo envolver com o assunto. E sabe aquela sensação que o tempo para? Pois é, era exatamente isso. E quando eu estudo sobre assuntos que eu amo, como maternidade, sobre o desenvolvimento pessoal que Deus quer ver em mim, eu tenho a sensação que o tempo para. E essa sensação que o tempo para, eu ouvi uma pessoa falar que é como se a eternidade, ela tocasse o momento. Então, quando o tempo para, é como se a eternidade tocasse o momento. E aí, o sentido é revelado. E sabe como se chama isso? Vocação. E eu comecei a perceber que eu tinha um chamado. Vocação vem de vocare, que é literalmente chamado. E deixa eu te perguntar uma coisa. O chamado, ele vem de dentro? Eu vou me chamar a mim mesmo? Não, né? Ele não vem de dentro. O chamado, ele vem de fora. Algo te chama. O sentido
da vida você encontra fora. E você tem que ouvir o chamado do seu Criador. Mas para você ouvir esse chamado, você tem que acalmar as vozes da sua cabeça. Eu tive que acalmar as vozes do medo diante ali da maternidade que chegou até mim. Por que eu tinha medo? Gente, porque eu engravidei quando meu marido não tinha se formado ainda. Nós vivíamos numa kitnet com salário de bolsista de universidade. Mas quando eu acalmei as vozes e eu me permitir estar no presente, eu permiti que a realidade ela falasse comigo, me colocando no lugar de estar vivendo a vontade de Deus para minha vida. E a vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Assim, essa abertura amorosa para viver a realidade que Deus me proporciona só vem com o estar no agora. Só vem com a presença total. E isso tudo que eu falei foi metade de uma frase do Lavelle. O propósito do pensamento não é o separar-nos do mundo, e sim o estabelecer nele. Eu vou repetir para você. O propósito do pensamento não é o separar-nos do mundo, e sim o estabelecer-nos nele. Ou seja, nos estabelecer no mundo. Isso é estar no agora. Isso é abertura de alma. Isso é abertura amorosa para a realidade. Eu vou permitir que a realidade me conte quem ela é. E para isso eu preciso ter um repertório imaginativo. Gisele, o que é repertório imaginativo? Ou seja, é conhecimento. É necessário uma formação. Nós vamos ver isso na aula sobre leitura. Então, continuando aqui a frase do Lavelle. Lavelle, eu falei sobre ele, né, na última aula. Você lembra quem é Lavelle? Quando eu estiver falando do Lavelle, aí você lembra que eu já falei dele na última aula. Mas se você não lembra, eu vou te falar. O Lavelle é o filósofo que conceituou presença total, que eu preferi chamar estar no agora. Então ele continua a frase dele assim: em lugar de nos prender em nós mesmos, ele nos descobre a imensidão do real, de que não somos senão uma parte, mas uma parte que é sustentado e não esmagado pelo todo. Calma que eu vou explicar. O que isso quer dizer? Esse filósofo ele está falando que somos criaturas que carregamos parte do nosso Criador. Quando ele fala que nós somos parte que é sustentado e não esmagado pelo todo, esse todo é o Todo-Poderoso, é o Criador. Por que ele fala que nós somos parte? Porque tem algo do Criador em nós, que somos sua criatura. Nós carregamos parte do nosso Criador. Assim, o nosso Criador, o nosso Deus, é doador de ser. Como é que é isso, Gisele?
Você foi criada à imagem e semelhança do seu Criador. Então, tem algo em mim, tem algo em você que revela de onde eu vim, que revela o Criador. Nós somos parte do nosso Criador. E isso está escrito em Gênesis 1, no verso 26 e 27. Então, eu vou repetir aqui a frase para você, desde o início. O próprio do pensamento não é o separar-nos do mundo, e sim o estabelecer-nos nele. Em lugar de nos prender em nós mesmos, ele nos descobre a imensidão do real, de que não somos senão uma parte, mas uma parte que é sustentada e não esmagada pelo todo. Você já entendeu que você é parte, né? E essa parte, ela se refere à nossa existência, que é sustentada pelo nosso Todo-Poderoso, que nos chama a viver. Você vê como é muito importante que nós estejamos no agora? Porque se nós ficarmos presas a pensamentos do passado ou do futuro, nós vamos deixar de viver o dia que o nosso Deus já fez para nós. Eu amo Salmos 118, 24, que diz: esse é o dia que o Senhor já fez, e no meu Deus eu me alegrarei. Você entende agora que se você estiver usando os seus pensamentos para sair da realidade, isso é uma fuga. E isso pode te colocar na mesma situação da Eva, ouvindo o inimigo, se projetando para um futuro irreal e te fazendo ingrata com a sua realidade, ainda que a sua realidade seja criada pelo próprio Deus. Quando o Ortega ele fala, eu sou eu e a minha circunstância, ele fala que nós somos seres amorosos, que temos que ter uma abertura amorosa para a realidade. Ele nos orienta a permitir sermos impactadas por aquilo que a realidade é. Então, depois dessa aula, o que você vai fazer para você estar no agora? O que você vai fazer para você ter essa abertura amorosa para a sua realidade? Você, como uma mulher bíblica, você vai se posicionar no seu dia, entendendo o seu lugar no todo. Você é criada à imagem do Todo-Poderoso. E enquanto ele faz a parte dele, você faz a sua. Esse é o objetivo do hábito de beleza e liberdade. Você vai se livrar das amarras dos seus pensamentos que te prendem em si mesma. E você vai se libertar para que você possa olhar, para que você possa viver os seus dias como uma mulher bela e livre, criada por um Deus todo-poderoso que te presenteia com a vida todo dia e que quer te ver viver com alegria esse dia, estando presente de corpo, alma e espírito. É por isso que em Deuteronômio 6, no versículo 5, diz assim: amem o Eterno, o seu Deus, de todo o coração. Amem o Eterno com tudo que há em você e com tudo que vocês são, porque dele, por ele, são
todas as coisas. E se você não entender isso, você vai continuar vivendo os seus dias se arrastando, achando que você está desperdiçando a vida, achando que você deveria estar fazendo outra coisa, sem saber por que você está nessa vida, vivendo sem propósito. Mas quando você entende e você decide viver à altura do que a realidade te pede, tudo muda. Nós passamos a viver um dia de cada vez, buscando entregar para Deus o nosso viver diário para agradá-lo. Nós buscamos praticar Colossenses 3:23, que diz: faça tudo como se fosse para o Senhor. E eu entendi, eu quero viver dessa maneira, eu quero abraçar amorosamente a minha realidade. Como é que eu posso desenvolver esse hábito de estar no agora? Eu vou dar aqui para vocês muitas sugestões, mas a minha primeira é: entre em contato com a natureza. E para isso, você vai ter que sair das suas 4 paredes aí da sua casa. Você vai ter que ir atrás da natureza. E uma das melhores formas, é claro, eu não sei se você pode, se você não pode, mas é você conseguir sair. Você ir para um parque, deitar num gramado. Se você mora num condomínio, se tem o play, né? Tem a área de lazer, se tem grama, separe um tempinho para estar em contato com essa natureza. Sabe como é que eu faço aqui? Eu tenho um pano comprido, não é uma toalha de piquenique, não é um pano, um tecidinho um pouquinho mais grosso. E quando eu trago os meus meninos para brincar no parquinho ou para a piscina, para ficar andando de bicicleta aqui no condomínio, eu coloco esse pano e eu deito na grama. Eu acho que os vizinhos devem ficar olhando, né? O que essa mulher tá fazendo? E eu não faço isso só aqui no condomínio, não. Eu moro próximo a um parque aqui e eu levo esse pano e já tive muitos momentos legais com os meus meninos ali naquele parque, da gente deitado, olhando para o céu, ali deitado sobre um gramado. Qual é a importância disso? Deixa eu te explicar o que vai acontecer. Quando você deita num gramado, na sua frente, olhando para cima, você vai ter o céu. Pode até ser que tenha uma árvore, né, ali perto de você, atrás de você. Mas nas suas costas está o mundo inteiro embaixo de você. E aí você começa a pegar o seu pensamento para entrar nessa abertura da realidade. E você começa a perceber o que você é, qual é o seu tamanho. Senhor, acima de mim está um céu infinito, um céu azul que entra no espaço, tem os planetas. E embaixo de mim tem um mundo enorme que o Senhor criou. E se eu atravessar, eu vou chegar do outro lado do planeta. Senhor, como Tu és poderoso, como o Senhor é grande. E aí você começa a perceber o seu tamanho. E você vê que você é uma coisa tão pequena. E aí você cai na realidade de que você não tem como controlar a vida através dos seus pensamentos sobre o futuro, sobre o que vai acontecer. Não tem como você se achar no centro do mundo.
Então, quando você pratica esse exercício de estar no agora, uma contemplação amorosa da realidade, você está saindo do centro e se vê sendo sustentada pelo Todo-Poderoso, que criou a infinitude, mas criou você, minha querida. Ele criou você, ele pensou em cada detalhe seu. Mas, Gi, eu preciso fazer isso todo dia? Olha, se você puder, ótimo. Mas eu faço umas 3, 4 vezes na semana. Aqui no condomínio ou no parque que eu tenho perto aqui de casa. Mas sabe como eu gostaria mesmo, que seria o jeito perfeito para mim de contemplar, de ter contato com a natureza? E todo dia ver o rio. Mas isso não se encaixa mais na nossa rotina. A nossa rotina mudou. Há 2 anos atrás, eu podia todo dia ir olhar o rio, contemplar o horizonte, sentir a areia nos meus pés, observar, os passarinhos. Mas agora a minha realidade é outra. Então, aqui mesmo, no condomínio ou no parque perto de casa, eu olho para o céu, eu reparo nas nuvens, eu observo os passarinhos, eu ouço os passarinhos, eu sinto o sol aquecendo a minha pele, eu coloco os meus pés na grama. E ao observar toda essa criação, eu me coloco no meu lugar. De forma humilde, eu vejo que, meu Deus, Ele controla todas as coisas. E Ele faz tudo perfeito. E isso me acalma. Isso me relaxa. Porque o Ser Todo-Poderoso, que sustenta a existência do mundo, também me sustenta. E isso é simplesmente maravilhoso. Eu posicionar a minha alma e meu espírito num lugar de calma, tranquila, que só o Ser Todo-Poderoso pode me dar. Ele é a paz que excede todo entendimento. Mas quando nós desprezamos isso, quando nós não valorizamos esse contato com a natureza, quando nós não valorizamos contemplar a criação de Deus, nós vivemos desorientadas e aflitas. E foi exatamente por isso que eu escolhi esse hábito de beleza e liberdade para fazer parte dessa mentoria Bela e Livre. Porque nós seremos belas e livres aos olhos do nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador, o nosso Pai que nos ama, que quer nos ver viver a paz que excede todo entendimento. Uma paz que você experimenta quando você abraça de forma amorosa a realidade que Ele, o Todo-Poderoso, te permite viver. Nós continuamos essa aula sobre estar no agora no próximo áudio. Até!